Ruth capítulo 1, versículo 1. Diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão e agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas foram e até chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém? Amém? Irmãos, o livro de Ruth é um livro tremendo, um livro maravilhoso. Talvez um dos livros mais incríveis que a gente tem na Bíblia. E eu estava pensando lendo um pouco sobre esse livro, lendo um pouco do que aconteceu aqui, lendo um pouco do que Deus
fez através da história de Ruth, eu estava pensando que algumas coisas que a gente pode perceber nesse texto se aplicam para as nossas vidas. Nós podemos retirar daqui algumas coisas que são essenciais para as nossas vidas. E uma das coisas que eu tenho percebido na caminhada, na jornada cristã, é que cada vez o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, ele precisa ser encarado, ele precisa ser entendido do ponto de vista de que o amor ele só será fortalecido nas nossas vidas se nós fizermos alianças de amor. As nossas alianças, se elas forem baseadas no amor, elas serão solidificadas. E a percepção que eu tenho tido é que é justamente contra isso que o diabo tem trabalhado. É justamente contra isso que nós temos enfrentado dia após dia. Cada vez mais, as alianças, elas têm perdido o seu valor. Antigamente, lá bem antigamente, né? Mais antigamente que o pastor Edinho, as pessoas, por exemplo, elas faziam negócios, e muitos desses negócios, eles não eram nem feitos no papel, porque não era o papel que determinava o peso da palavra. O que determinava o peso da palavra era a palavra. E aí dizia-se, né, que não, esse negócio eu fiz no fio do bigode, né? Hoje a gente não tem nem bigode, quanto menos mais fio. Alguns têm, né? Ali tem fio, olha bigode lá. Tem uns bigodinhos meio barro, meio tijolo aí, mas tem, né? Mas a palavra ela foi perdendo o poder, a força. E aí cada vez mais os contratos, eles precisam ser mais amarrados. E às vezes, mesmo que eles estejam bem amarradinhos, eles ainda, alguém, né, arruma um bom advogado e consegue se livrar de uma maneira ou de outra. Porque a palavra perdeu o poder. Porque as coisas que deveriam ser, como diz a Bíblia diz o seguinte, que a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. E o que passar disso provém do maligno. Então a gente esquece essas coisas. A vida vai relativizando essas coisas. Então as alianças, os negócios que a gente faz, às vezes precisam ter documentos de 20, 30, 40, 50 páginas. E mesmo assim, algumas pessoas não cumprem a sua palavra. Não precisa levantar a mão, mas quem já não ficou sem receber salário? Mas estava combinado o salário. Quem já não levou um calote de uma coisa que você vendeu? Mas tinha até um documento. Porque a palavra perdeu o poder. E a aliança perdeu a força. Porque um contrato é uma aliança. Quando você faz um contrato com alguém, você está fazendo uma aliança com alguém. É um nível bem superficial de aliança, mas é uma aliança. O casamento, por exemplo. Cada vez mais é mais fácil, né? Não sei, tem uns mais antigos que vão lembrar. Tinha um personagem que o Jô Soares fazia, né? Que o padre, ele era um padre e dizia: eu não vou casar vocês. Aí o casal dizia: não, mas nós viemos aqui para casar. Não, mas não vou casar. Mas por quê? Não, porque é um tal de casa, não casa, casa, descasa, então eu não caso. Isso é muito antigo, tá? Eu era adolescente quando passava isso. O casamento é uma aliança na presença de Deus, a primeira aliança, ou a aliança mais importante, fora a nossa aliança com Deus, é a aliança do casamento. E hoje as pessoas estão casando, né? Eu vou exagerar agora, né? E
juiz de paz já dá um cartãozinho do advogado que é cunhado dele, né? Ó, se você precisar, depois já tem aqui um advogado especializado em divórcio aqui, ó, é meu cunhado, ele é bom. Porque as alianças, elas estão perdendo a força. Porque muitas dessas alianças, elas foram feitas, elas foram realizadas, ou elas foram baseadas em coisas que não são fundamentos fortes, firmes. E a gente está lendo aqui uma história que é muito, né, um texto que é muito usado em casamento. Nós não vamos fazer casamento hoje, fica tranquilo, né? Alguns diriam, pastor, eu quero, né? Mas tem que conhecer primeiro o indivíduo, né? Ou a indivídua, né? Mas aqui esse texto que é muito usado para casamento, ele fala de uma aliança muito além do que somente, não é somente, a aliança de casamento. Ele fala da aliança da família. Ele fala da aliança de andar juntos. Ele fala de coisas diferentes que fazem parte da nossa vida cristã. E essa aliança é uma aliança feita num momento que talvez seja o pior momento para a gente pensar em fazer aliança. Porque a situação de Ruth é uma situação, o momento que eles estão passando é um momento terrível. Essa carta, ela foi, ou melhor, esse livro, essa história, aconteceu no tempo dos juízes. E se você for ler o texto, o livro de Juízes, você vai ver que a nação de Israel era uma confusão, era um caos. As pessoas abandonavam a Deus, elas trocavam de deuses com uma facilidade incrível. Porque eles queriam, na verdade, era receber a bênção daquilo que eles plantavam. E quando eles estavam naquelas nações, aquelas nações tinham deuses, por exemplo, o deus Baal. E o Baal era o deus da fertilidade. Então eles adoravam a Baal porque queriam que as suas plantações dessem resultado. E eles olhavam para aquelas nações e diziam, já que nós estamos passando por um momento de escassez e dificuldade, nós vamos adorar esse Deus de vocês, porque Ele vai dar prosperidade. Eles trocavam o Deus por causa da prosperidade. Eles mudavam seus olhos por causa da prosperidade. E esse era o tempo de Ruth. Era o tempo de Noemi, um problema, uma crise financeira terrível, não tinha comida. As pessoas estavam imigrando, saindo de Belém. As pessoas estavam passando fome, as pessoas estavam enfrentando doença, as pessoas estavam enfrentando várias coisas que eram propícias para você largar tudo. E a história de Ruth, a história de Noemi e Ruth é uma história contada embaixo de problemas. Você acha que você tem problema? Leia o livro de Ruth. Você vai dizer assim, meus problemas acabaram. Porque era muita coisa ruim. Tudo aconteceu. Eles saem de Belém, vão para uma outra terra. Chega na outra terra, morrem os 2 maridos. Enfrentam a escassez, enfrentam viuvez, enfrentam morte, enfrentam problemas. Mas em meio a todo esse caos, em meio a toda essa história turbulenta que a gente está vendo aqui, acontece uma história de amor. Uma história de uma aliança tão forte, baseada num amor tão forte. Porque, meus irmãos, se as nossas alianças não forem baseadas no amor de Deus, se as nossas alianças não forem colocadas acima
de todas as outras coisas, qualquer coisa simples quebra a nossa aliança. Qualquer coisa. Eu, como já tenho alguns aninhos de igreja, né? Uns aninhos. Eu já vi tanta coisa acontecendo dentro da igreja, de alianças quebradas por bobagem. Quando aquilo que deveria ser mais importante é colocado como aquilo que é colocado abaixo. Não é colocado como prioridade. Ruth viveu num tempo de instabilidade econômica, instabilidade moral, instabilidade espiritual. Parece um tempo parecido com o nosso, onde nós vemos as instabilidades acontecendo a todo momento. A família de Ruth, ela foi atingida pelo drama da pobreza. E isso gerou, na realidade dessa família, uma instabilidade terrível. E eu e você também enfrentamos instabilidades na nossa vida. A família dela, a família de Noemi, de Ruth, resolve os seus problemas, tenta resolver os seus problemas de instabilidade, excluindo Deus das decisões. E eles resolvem simplesmente tomar uma posição, porque era normal isso. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que no fim do livro de Juízes tem uma frase que é muito forte, que ela diz o seguinte: no tempo de Juízes, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Ou seja, as pessoas no tempo de Juízes resolviam as coisas sem Deus, excluíam Deus das suas decisões. E é muito interessante que a família de Noemi, a família de Ruth, resolve ir embora daquela cidade, tomando uma decisão, mas uma decisão que excluía Deus da decisão deles. Porque é muito interessante a gente olhar do ponto de vista que eles estavam fugindo da casa do pão. Belém significa casa do pão. E havia fome na casa do pão. É uma coisa meio estranha, né? Você vai na padaria e não tem pão. Está faltando pão na padaria. Está faltando comida no supermercado. E qualquer um de nós aqui, meus irmãos, que olhamos o texto de maneira fria, cada um de nós teríamos uma decisão, uma posição, ou tomamos posições, quando nós vemos uma instabilidade vir sobre as nossas vidas. Porque a fome, ela gera inquietação. Nós não sabemos direito o que é fome. Talvez alguns de vocês tenham vivenciado isso. Às vezes a gente fica com fome, mas nem é fome, é vontade de comer, né? Nem é fome. Nós conhecemos fome muitas vezes, pode ser que você tenha enfrentado isso. Mas muitas vezes nós conhecemos fome do vídeo, das fotos, de países ou de lugares, no nosso Brasil mesmo, onde pessoas ficam sem o pão, sem o alimento. E não há nada mais desesperador do que a fome. A fome é desesperadora. A fome, ela faz a gente deixar qualquer coisa de lado. Às vezes é fácil a gente olhar para situações e julgar pessoas que fizeram coisas erradas por causa da fome. Mas a fome, ela traz o desespero. Quando falta pão, as pessoas vão deixar a casa do pão se não tem pão lá.
como nós não, graças a Deus, não estamos vivendo essa realidade de fome, às vezes nós estamos passando por uma fome espiritual. E a nossa fome espiritual é porque nós precisamos comer do pão, o pão da presença. A Bíblia diz que no tabernáculo, havia um pão chamado pão da preposição. O pão da preposição significa o pão da presença. E eu percebo que no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos deixando de ter fome pela presença de Deus. Esquecemos, deixamos Deus de lado. E quando a gente não tem fome, quando a gente não sente a fome pela presença de Deus, as nossas alianças ficam enfraquecidas. Para quem não tem fome, o que se tem nunca está bom. Nunca está bom. Porque você não sabe do que você está precisando. Tem muita gente dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, está tentando resolver a sua fome com coisas que não vão alimentar você. As pessoas estão procurando pão no lugar errado e de forma errada. Quando acaba pão, as pessoas se desesperam e buscam pão no lugar errado. Meus irmãos, se nós não tivermos fome pela presença de Deus, nós vamos buscar um alimento para as nossas vidas que não vai superar a fome do meu coração e do seu coração. E é por isso que nós não fundamentamos a nossa vida. Quando a gente volta a ter pão, quando a gente volta a ter fome pela palavra de Deus, Deus alimenta a nossa vida, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração. E nós precisamos entender isso. Ruth estava vivendo nesse tempo. Eles estavam fugindo de um lugar porque não havia o pão para alimentar a sua vida. O desespero da fome física. Só que quando eles tomam uma decisão, entendendo que o tempo parecia que a fuga era a solução para a crise. E sabe, muitas vezes eu e você somos tentados a fugir. Somos tentados a fugir das nossas amizades, dos nossos casamentos, das nossas alianças, das nossas amizades. Nós somos tentados porque a fome gera fuga. E se nós não encontrarmos o lugar, se nós não descobrirmos que muitas vezes a fome que nós estamos sentindo de Deus, na verdade é porque nós não estamos buscando a Deus, nós vamos ficar fugindo. Nós vamos fugir para o vício, nós vamos fugir para as coisas passageiras, nós vamos fugir para as coisas que anestesiam o nosso coração e a nossa mente. A fome, nesse caso, gerou uma imigração. E fugir não é a solução para os problemas. Eles fugiram de Belém para Moabe. Por quê? Deus os levou a ir para Moabe? Não, eles fugiram da fome. Só que a Bíblia diz que eles fogem da fome e encontram com a morte. Porque é lá em Moabe que morre o marido delas. Eles fogem da fome e encontram a doença. E sabe, eu e você precisamos entender que nós estamos vivendo num tempo onde a gente foge. A gente é ensinado a fugir. E a gente não é ensinado a enfrentar. Nós vivemos
teologia do escapismo. Porque nós vivemos uma realidade de evangelho que a gente morre de medo de sofrer. A gente acha que se a gente estiver sofrendo, Deus não está nesse negócio. Mas isso não é a verdade do cristianismo. O cristianismo tem muito sofrimento. Aliás, para eu e você estarmos aqui nesse lugar agradável, escutando a palavra de Deus, teve muita gente que morreu. Mas nós vivemos na era do escapismo. Se alguma coisa foge do nosso controle, a gente morre de medo. Se alguma coisa sai fora daquilo que a gente calculou, que a gente imaginou, que nos ensinaram, a gente morre de medo. Porque nós não queremos enfrentar as crises. Nós preferimos fugir. Fugimos da fome. Fugimos das coisas contrárias. Se a gente está num trabalho e começa a ser perseguido, a gente foge para outro. Se a gente tem uma amizade e de repente alguma coisa não dá certo, a gente cancela. É isso que fala, né? Eu sou meio velhinho. Eu não sei mexer nessas coisas direito. Só sei mexer, eu sou velho, só sei mexer no Facebook. Olhe lá. A gente cancela. E a gente bota outra no lugar. As amizades, elas são descartáveis. A gente morre de medo de sofrer. E quando a gente sofre, a gente acha uma desculpa para dizer, ou para colocar a culpa em alguém. Eu já vi gente, por exemplo, saindo da igreja porque estava passando por crise, porque ele está debaixo de uma, como é que é? Cobertura espiritual. Vou botar a culpa em alguma coisa, porque eu não posso sofrer. Mas quando a gente lê as bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 10, ele diz assim: se alguém fizer alguma coisa contra você, mentir contra você, fizer aquela coisa terrível com você, por causa do evangelho, sabe o que você tem que fazer? Soltar fogos. Paulo diz que ele estava em dúvida do que fazer, era muito melhor ir para o céu, mas ele ia ficar na terra por causa dos irmãos. Quando Jesus chama Paulo para ser pregador do evangelho, ele diz: você vai ver o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. Que propaganda de emprego boa, né? Já pensou? Você vai lá no RH, vai preencher lá, né? Vai ser chamado no RH, e a pessoa do RH diz assim: agora você vai trabalhar nessa empresa, você vai sofrer aqui dentro. Você diz: eu quero. Não. Essa foi a oferta de emprego de Jesus para Paulo. Você vai sofrer. Mas nós estamos fugindo. Porque o nosso evangelho está muito fraco. Porque as nossas alianças estão pueris. Agora eu vou me engambar agora. Eu estava pescando Agenor, peguei um robalo 48 centímetros. Rapaz, eu fiquei tão feliz, cara, mas tão feliz que eu não sabia o que fazer, deu vontade de jogar na água, assim, tanta alegria. Só que o bicho era grande. E eu falei assim: meu Deus, eu acho que tá, não é de verdade isso aqui. É fogo, né, quando a gente não acredita, né? Mas foi engraçado que ele era grande, então ele lutou bastante. E quando a gente conseguiu colocar ele no barco, não era tão grande assim, não. Mas para mim era enorme. E quando você pesca, ele fica desse tamanho.
Depois você chega em casa e você descobre que é menor. Mas ele tem uns dentinhos assim que é quase invisíveis na boca dele. Ele foi raspando a linha. Quando ele terminou de entrar no barco, a gente pegou a linha e fez assim, ó. Tá. Ela arrebentou na mão. Essas linhas, elas são preparadas para 40, 50 quilos. Ela arrebentou assim, ó. Tac. Porque ele foi raspando com aquele dentinho dele e deixou a linha frágil. Nosso evangelho está frágil. Está fragilizado pela nossa doutrina. Vai fazer CCB, meu irmão. Vai aprender a Bíblia. Enche a tua vida de palavra de Deus, senão você vai fugir. As outras pessoas não fugiram de Belém. Elas continuaram lá na casa do pão. Eles fugiram e tiveram que encontrar a morte, tiveram que encontrar a doença. Perdemos a capacidade de administrar as nossas crises. Porque a gente prefere fugir, porém fugir é mais perigoso. O lugar para onde elas foram, elas encontraram perdas sucessivas. Noemi ficou pobre, ficou viúva, ficou sem filhos. Mas essa história, ela nos ensina que se a gente olhar as alianças com o amor de Deus, com os olhos de Deus, a nossa vida muda. Porque Deus nos ensina a enfrentar a crise. Aprenda a enfrentar a crise. Não deixa a crise te consumir. Não finge que ela não existe. Não vou olhar na minha conta para não ficar chateado. Nem vou abrir o aplicativo. Misericórdia. Enfrenta a crise. Enfrentar a crise é tomar decisões em relação à crise. Se a crise é financeira, corta seus cartão, passa a faca neles. Se a crise é uma doença, vá ao médico, ore a Deus, mas vá lá, vai fazer os exames direitinho. Se o problema é o teu açúcar está alto, corta o açúcar, mas não é para cortar com a faca, para cortar para tirar o açúcar. Corta aquele docinho abençoado, aquela massa. Ai, não fala em massa que dá vontade até de comer. Eu sou um apaixonado por massa. Tem que enfrentar a crise. As decisões precipitadas nos prendem por mais tempo que esperamos. E deixa eu dizer algo para você. Deus vai usar o sofrimento para te deixar mais forte. Estava morrendo de medo, não disse nenhum amém. Mas as decisões precipitadas podem nos segurar no que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu não sei como é que você acha que é a vida de pastor, mas deixa eu abrir meu coração aqui, depois você ora por mim. A vida de pastor é assim. Um dia você parece que você está assim nas nuvens. Glória a Deus, olha que beleza, olha que culto maravilhoso. Olha, deu 200 e poucas pessoas nos 3 cultos da igreja. Aleluia. Estamos indo na direção certa, Deus. Aleluia. Você vai para casa feliz. Quer comprar pizza para todo mundo. Vamos comer pizza para festejar. Chega outro domingo, meu Deus, os 3 cultos deu 120 pessoas. O que aconteceu? Fugiram, me abandonaram, eu estou só. É uma montanha russa.
Se cada vez que acontecer uma coisa eu tomar uma decisão diferente, o que vai acontecer com a gente? E às vezes são dias difíceis que nos ensinam a permanecer firme, a permanecer no Senhor, a orar ao Senhor. Toda quinta-feira nós estamos aqui orando por você, sabia? Orando por você, orando pela sua família, orando pelo seu emprego, orando pela sua saúde. Porque é só Deus que pode fortalecer o meu coração, o teu coração. É só olhando dos olhos dele que nós vamos entender o poder das nossas alianças. É só olhando do ponto de vista de Deus que nós vamos nos fortalecer. É só assim. E algumas vezes nós não temos força, mas alguém ora pela gente. E a gente se restaura. As alianças de amor, elas vão fazer diferença. O que Ruth tinha? Ruth tinha tudo para desistir dessa caminhada. Ela poderia ter dito: olha, não dá para ficar com você dá muito azar. Parece aquela história, né? Meu amor, passei tudo com você. Lembra quando a gente não tinha nada? Lembra quando a gente ficou doente? Lembra quando a gente roubaram o nosso carro? Lembra quando perderam a nossa casa? Meu amor, como você é azarado, eu acho que eu vou te largar. Ruth, ela podia ter dito isso. Essa mulher é muito azarada. Inventei de sair com ela. Morre meu marido. Morre meu cunhado. Ficamos à mercê da miséria. E mais, agora estamos retornando para Belém, porque, segundo elas, Deus havia sido bondoso para com Belém. Então elas retornam para Belém, e retornando para Belém, a mulher diz assim: nem me chama mais de Noemi, que nem esse nome eu quero mais. Vocês vão me chamar de Mara. Vocês vão me chamar de amarga. Porque Deus não foi benevolente para comigo. Então não me chama mais de Noemi. Você é louco, eu não vou andar com essa pessoa não, que pessoa para baixo. Mas não. Ela está firmada numa aliança que é baseada em Deus. E ela sabe que esse Deus, que Noemi está nesse momento amargurada, é o Deus que pode mudar as estações. É o Deus que pode mudar o momento. Eu não sei o que passou na cabeça de Ruth, mas eu sei de uma coisa. Olhando à luz do texto, eu percebo que a aliança que ela faz com a sua sogra é uma aliança de esperança. O teu Deus é o meu Deus. É isso que diz o texto, versículo 6. Não é 6. Cadê? Sumiu. Aqui, 16. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Caminhada. Eu tenho esperança nessa nova caminhada. Eu tenho esperança desses novos compromissos em Deus. Eu tenho esperança de que a nossa aliança de amor nunca pode ser quebrada. Eu acredito em novos recomeços. Eu acredito que as estações mudam. Então eu vou andar junto com você. É o poder da aliança. Aplica isso no teu casamento. A hora que ele entrar em crise, aplica isso. As estações mudam. As estações mudam. Os tempos mudam. Eu acredito em novos recomeços.
mesmo que você tenha 15, 20, 30, 40, 50 anos de casado, Deus pode fazer coisas novas nas alianças que você tem. Você pode dizer um amém enquanto eu tomo uma aguinha? Elas chegam a Belém cercadas de comoção pela história que elas viveram lá em Moabe. Elas chegam ali naquele lugar e todo mundo já sabia da história. Eu não sei se eles tinham WhatsApp, mas todo mundo já sabia. Não tenha medo. Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo. Se você tomou alguma decisão errada na sua vida, volte lá. Volte onde você começou. Não tenha medo. A segunda coisa, pare de reclamar das adversidades da vida. E olhe para as coisas boas que estão acontecendo com você e que Deus ainda vai fazer. Pare de reclamar. Isso não está te ajudando. Está quebrando as suas alianças. Está diminuindo a sua paixão por Deus, o seu amor por Deus. Está atrapalhando a sua jornada, a sua caminhada. Pare de reclamar. Ah, mas em 1945 era tão bom. 1945 não vai voltar. Nós temos o hoje, nós temos o amanhã, nós temos oportunidades de fazermos coisas diferentes, nós temos oportunidades de sermos criativos. Se nós olharmos para as coisas que Deus está fazendo com as nossas vidas, nós vamos ver quanta coisa boa Deus tem feito para conosco. Terceira coisa, não faça como Noemi. Pare de olhar para Deus como se Ele estivesse lutando contra você. Deus não está lutando contra você. Deus está lutando por você. Deus nunca luta contra você, mas Ele luta por você. A batalha que você entra, Deus entra junto com você, a não ser que não seja uma batalha dele. Porque tem covas de leões que Deus nos leva a ir até lá. E quando Deus nos leva para a cova dos leões, nenhum leão vai nem lamber você igual a pirulito. Vê se ele é bom. Deixa eu dar uma lambida aqui no Kelvin para ver se ele tem sabor de morango ou de hortelã. A cova do leão que Deus levar você a entrar, ninguém vai tocar em você, não importa o tamanho do inimigo. Mas cuidado com a cova que você se joga, porque Deus não tem nada com isso. Aí, amigo, você vai virar quitute. Deus está lutando por você. Quarta coisa, pare de decretar precocemente a sua derrota. Você tem uma aliança de amor com Deus. A gente vai decretando derrota para as nossas vidas. E a gente esquece que a gente tem uma aliança com Deus, uma aliança de amor. Quando eu e você fazemos uma aliança, entenda o seguinte, aliança. Por que os povos faziam alianças? Porque tinha lá a tribo do Silvio. Só que a tribo do Silvio era pequenininha. Tinha ali 10 pessoas. 10 filhos, mais as noras. 20, mais os netos. 50. Não era coisinha de nada. E aí a tribo do Adir tinha 1000 pessoas. O Adir não tinha televisão, tinha mais filho. O Adir tinha muito mais netos e bisnetos e servos.
E era uma tribo enorme. E aí a tribo lá do Ernesto queria acabar com a tribo dos Silvos. E a tribo do Ernesto tinha 800. Então o Silvio chegava para o Ardir e dizia assim: o negócio é o seguinte, o Ernesto está vindo aí. E ele vai me destruir. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança. Se o Ernesto vier contra, a gente se une aqui e detona ele com a Fran junto. Você vai pro saco também, Fran. E quando outra tribo se levantar contra você, eu também te ajudo nessa batalha. Estão entendendo? A nossa aliança com Deus é assim. O que nós temos para oferecer a Deus? Quase nada. Na verdade, Ele só quer uma coisa: o meu coração e o teu coração. Filho, dá-me o teu coração. É só isso que Ele quer. E Ele coloca à disposição todo o exército dos céus para lutar por nós. Estão entendendo? A gente dá só o coração e Ele dá tudo. Ele dá tudo que tem no céu. E nós não estamos enxergando essas coisas, e aí nós vamos decretando derrota. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, para ver se entra na sua cabeça de uma vez por todas. O teu reino não é deste mundo. O teu exército não é deste mundo. A tua batalha não é neste mundo. E o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, fez uma aliança com você. Então pare de decretar a derrota na sua vida. Ainda não acabou. Deus está no controle. E eu vou aproveitando essa deixa para a sexta coisa. Pare de pensar que pelo fato de você estar passando pela prova, o seu destino é só a prova. Pare. A sua vida não é a luta que você está vivendo. A luta que você está vivendo é passageira. Vai passar. Vai passar. Vai passar, meu irmão. Usa as armas certas. Vai passar. Eu não vejo a hora de algumas lutas que eu tenho, do dia que eu vou contá-las rindo. A gente vai contar rindo, lembra? Na hora você chorou. Mas ela vai passar. Parece que cada dia está mais escuro. Não é assim? Porque a noite é assim. Cada vez que vai se aproximando, ela vai ficando mais escura. Por isso o texto diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você achar que você não está vendo mais nada, se prepara. Está na hora da virada. Está na hora das coisas mudarem. Sexta coisa. Pare de olhar para as tribulações da vida como se elas fossem maldição de Deus. Não são maldição de Deus, são oportunidades. Eu gosto muito de um texto, de uma passagem do rei Davi. A Bíblia diz que quando ele sai de Jerusalém fugido, porque o seu filho havia tomado o trono, usurpado o trono, a Bíblia diz que ele vai caminhando com o seu exército e tem um cara em cima de um monte assim. Simei, o nome desse cara. E a Bíblia diz que esse Simei fica lá de cima dizendo assim:
Viu? Homem de sangue. Deus está botando você no teu lugar. Está saindo igual o cachorro fugindo de Jerusalém. Aí a Bíblia diz que do lado de Davi tinha um general, mas esse general, irmão, é aquele do sangue nos olhos. O general diz assim: Davi, dá uma ordem aqui, que eu vou lá e resolvo esse problema. Resolvo. Davi diz assim: Senhor, não, você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Quem sabe não é Deus falando através da vida dele. Rapaz, que coração é esse? O cara era o rei, cheio de gente para resolver o problema do jeito mais fácil, que é o jeito que a gente gosta. Resolver do jeito mais fácil. Ele diz: não, deixa ele falar. Deixa ele. E Davi vai embora. E aquele cara xaropeando, jogando pedra, chamando Davi de cachorro. Beleza, passa-se o tempo. O filho de Davi, Absalão, morre. E Davi retorna para o trono. Está de volta. Quem que está lá em cima? Simei de novo. E ele começa a dizer assim: ah, meu senhor. Aí vem, olha o golpe, Somebody love. Ah, meu senhor, não leves em vista a palavra desse servo doido. Estava sem juízo. Estava querendo resolver o problema do pescoço dele. Então não leve em conta, por favor, deixe isso para lá. E aí o general disse assim: Senhor, agora nós estamos por cima da carne seca. Posso? Já a bichinha estava afiada assim. Posso acabar com ele? Agora você vai deixar. Nós estamos voltando, é a hora da vingança do Senhor. Tem até versículo na Bíblia. E aí Davi olha para o seu general e diz assim: não faça isso. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de celebração. Hoje não é dia de morte. Hoje não é dia de vingança. É dia de alegria. Eu adoro essa passagem. Eu amo essa passagem. Porque muitas vezes dá vontade de usar a espada. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele viveu o cristianismo antes de Cristo existir. Isso é cristianismo. Isso é Jesus Cristo em nós. Isso é o poder da aliança. Sabe o que aconteceu? Já estourei meu tempo, desculpa. Sabe o que aconteceu? Eles voltam para Jerusalém, no tempo da colheita da cevada. Naquela colheita, ela encontra um homem chamado Boaz. Boaz era o remidor. Era aquele que poderia dar dignidade à família de Ruth e de Noemi, obviamente. E a Bíblia diz que aquele homem se encanta por Ruth. Casa com Ruth. Restabelece o direito pelas terras, restabelece todas as coisas que era de direito daquela família. O remidor, Boaz. Boaz é um tipo de Jesus. Por que nós fazemos isso? Porque a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está na nossa aliança com Cristo. Ele é o nosso remidor. Ele restaura a minha vida. Ele restaura as nossas vidas. Ele restaura as nossas alianças. Nós o amamos, nós o servimos. Nós somos totalmente apaixonados por Ele. E nós vivemos para Ele.
O poder da aliança, a aliança de amor, se chama Jesus. Toda vez, eu gosto muito do texto de Filipenses capítulo 4, quando diz assim: tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o nosso pensamento precisa estar cativo em Cristo. Ele é o filtro. Nós temos uma aliança com Ele.